Boa noite, queridos irmãos da nossa Escola Bíblica à Distância, da Igreja Presbiteriana de Cruz das Armas. Estamos iniciando mais um vídeo, aula, dessa vez sobre o capítulo 7 do livro Deus Suficiente, de Dr. Martin Lloyd Jones. Gostaríamos de dar os bem-vindos a vocês e vamos continuar o nosso estudo. Hoje estaremos falando sobre o capítulo 7 desse livro. Que Deus nos ajude, nos abençoe, nos abra o entendimento para que possamos compreender a grandeza e a riqueza do nosso Deus. Então, vamos iniciar nossa aula aqui no PowerPoint que nós preparamos com base no capítulo 7 do livro Deus Suficiente, de Martin Lloyd Jones. E o tema desse capítulo é a sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus. Este capítulo baseia-se em Isaías 40, versículos 13 e 14, que está aqui, vocês estão vendo aí o texto. Nós vamos ler. Quem definiu limites para o Espírito do Senhor, ou o instruiu como seu conselheiro? A quem o Senhor consultou que pudesse esclarecê-lo e que lhe ensinasse a julgar com justiça? Quem lhe ensinou conhecimento ou lhe aponta o caminho da sabedoria? Então, como percebe-se, esse texto ele nos leva à reflexão sobre a grandeza de Deus, o poder de Deus, a grandeza de Deus, as suas riquezas, a sua infinidade, a eternidade, os atributos divinos. Então, nós vamos falar um pouco agora sobre a nossa falta de fé, que é resultado da nossa falta de conhecimento sobre quem é Deus. O nosso conhecimento de Deus ainda é frágil, né? Nós conhecemos pouco sobre Deus. E nesse texto que nós lemos agora há pouco, o profeta Isaías enfatiza três coisas importantes sobre Deus, que são a grandeza de Deus, o poder de Deus e a glória de Deus. E nós sabemos, queridos, sobre as dificuldades humanas em acreditar em Deus. Essas dificuldades, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, nós vimos já em aulas passadas, acontecem pela impossibilidade que nós temos de delimitar o conhecimento de Deus. Não podemos dominar Deus. Todo conhecimento humano visa o domínio de um objeto que pesquisamos. E quando nós conhecemos o objeto, nós estamos dominando o objeto. Em relação a Deus, isto é impossível. Nós não podemos, queridos, dizer que dominamos Deus, dominamos a Bíblia, eu domino tudo. Isso é uma soberba humana, porque isso não acontece. As nossas dificuldades em acreditar em Deus, mesmo como crentes, né, parece um paradoxo, mas a incredulidade dos crentes, dos que acreditam em Deus e creem em Deus, tem a dificuldade de uma fé maior, de uma fé mais certa, de uma fé mais inabalável, por conta de o nosso conhecimento ser precário. Você vai passar o resto da vida estudando a Bíblia e ainda assim no final você ainda vai ter um conhecimento precário. A impossibilidade de verificar e compreender os pensamentos de Deus, os seus caminhos e a sua palavra, porque estes atributos sempre desconcertaram as pessoas, tanto no Velho como no Novo Testamento. Temos o exemplo de Maria em Lucas 1, que perguntou, né, com a sua dúvida, quando o anjo lhe afirmou que ela ia ter um filho, Maria perguntou: como é possível isso? Como será possível isso? E o anjo falou que para Deus tudo é possível. E essa impossibilidade, ou essa incredulidade de Maria, não era uma incredulidade no sentido de que Deus não existisse, mas ela
como todos nós, temos noções sobre como as coisas acontecem. Mas para Deus, né, não é impossível em todas as suas promessas. Então faltou da parte dela essa fé que faz parte de todos os seres humanos, ainda que creiam em Deus. Muitas vezes nos deparamos com essa pergunta: mas como será isso? Por causa da falta de conhecimento ainda que temos de Deus. Em Marcos 9, 23 e 24, temos um pai que tem um filho endemoniado e o filho jogava o filho na água, no fogo, e o pai pediu ajuda. Jesus perguntou quanto tempo fazia que o menino tinha esse problema. O pai falou: desde muito novo, e ninguém faz nada, ninguém pode resolver. E Jesus disse: se tu podes crer, tudo é possível que crer. E aquele pai disse: eu creio, Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. Eu creio, ajuda-me na minha incredulidade. Ajuda-me na minha pouca fé. Então este homem foi muito sincero. Ele disse exatamente o que estamos tentando passar nessa aula, o que o Dr. Martin Lloyd Jones quis passar no capítulo. Então nós cremos, mas pedimos a Deus: Senhor, mas tem misericórdia da minha falta de fé. Então eu creio, mas tenho consciência de que a minha fé é pouca. Foi isso que aquele pai disse. Em Romanos 11, 33 a 36, vai falar da grandeza, do conhecimento de Deus. Você pode conferir esse texto, que é maravilhoso, sobre o conhecimento de Deus. Podemos ter, meus amados, uma noção da riqueza da sabedoria de Deus, mas nós não podemos conhecer a profundidade destas coisas. Sabemos um pouco sobre a riqueza da sabedoria de Deus, mas nós não temos acesso a tudo. 1 Coríntios 2,16 diz: quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Então nós vivemos em função de busca, de pesquisas, no sentido até bíblico, porque nós queremos conhecer a verdade, né? Nós queremos ter acesso. Mas só que não podemos, como já dissemos. O conhecimento de Deus é riquíssimo, é profundo. Ninguém conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo, 1 Coríntios 2,16. E somos totalmente dependentes de Deus. Eu trouxe aqui 5 vias que provam a existência de Deus em Tomás de Aquino, no início, lá pelo século, na época um pouco depois de Agostinho. Nós temos depois a teologia em Tomás de Aquino, em que ele se utiliza um pouco de argumentações para mostrar a existência de Deus. É bom que se diga que não é argumentação bíblica, mas raciocínio, para que se pense. Então nós temos aqui 5 vias em Tomás de Aquino que nos ajuda a termos uma noção de que Deus existe. A primeira via é sobre o motor imóvel. Esta primeira via supõe a existência do movimento no universo. Porém, um ser não move a si mesmo. Um ser não pode mover-se a si mesmo. Se retroagirmos no infinito, não podemos explicar o movimento se não for por meio de um motor primeiro que começou a mover todos os outros motores. Então esse motor que move tudo, que faz o movimento da Terra, é o movimento em todos os sentidos, cinematográfico, movimento real. Então todos os movimentos são movidos por um motor primeiro. E esse motor primeiro é Deus. Então Deus é o motor primeiro que move tudo. Todas as coisas se movem em Deus. Temos a segunda via, que é causa eficiente. A eficiência da causa é uma causa eficiente, que diz respeito ao efeito que esse motor imóvel acarreta. Esse motor, ele move tudo e ele mesmo não é movido por ninguém.
Então, a percepção da ordenação das coisas em causas e efeitos permite averiguar que não há efeito sem causa na vida. Dessa forma, igualmente retrocedendo ao infinito, não poderemos senão chegar a uma causa eficiente que dá início ao movimento de todas as coisas. Então, Deus é esse motor que move e gera essa causa eficiente. A eficiência da causa, ou seja, gera causa. E essa causa ela não é desorganizada, ela é eficiente, não é impotente. A terceira via é em relação ao ser necessário e os seres possíveis. Essa terceira via compara os seres que podem ser e não ser. Do nada, nada vem. Ou seja, quando a Bíblia diz que Deus criou a Bíblia, Deus criou todas as coisas com o poder da sua palavra. Do nada, mas esse nada em Deus existe. Mas o nada sem Deus não gera nada. E por isso estes seres possíveis dependem de um ser necessário para fundamentar suas existências. Isso significa que Deus é necessário em si mesmo. Então Deus é a causa da sua própria existência e a causa da existência de todas as outras coisas. Então tudo acontece em Deus, que é o ser necessário. E os demais seres podem não ser, né? Deixam de ser. No caso da morte, né? Então muitas coisas se acabam, deixam de ser. Mas a causa primeira, ela é eterna. Então Deus dá para a gente crer que as coisas organizadas que existem, elas têm suas existências por conta de um ser organizado que é Deus. A outra via, quarta via, que pode nos levar a acreditar na existência de Deus, é a via que trata dos graus de perfeição, em que comparações são constatadas a partir de um máximo, que é o ótimo e o excelente, que na verdade contém o verdadeiro ser. O mais ou menos só se diz em referência a um máximo. Então, existe um máximo em termos de perfeição, que é Deus, que podemos constatar essa perfeição nas coisas materiais, podemos constatar essa perfeição na arte, na música, as coisas que Deus deu aos homens para fazerem, a beleza da criação. Então esse máximo existe, é a perfeição do máximo. Isso nos leva a crer que Deus existe. Nada aconteceu por acaso. Então, mais ou menos, permite essa comparação entre os graus de perfeição. Então, nós, estudando isso, tendo em mente estas coisas, essa consciência que Deus nos deu. A quinta via é o governo supremo, em Tomás de Aquino. Essa quinta via fala da questão da ordem e finalidade, que a suprema inteligência, que é Deus, governa todas as coisas, já que no mundo há ordem. Então, percebemos nas coisas, na questão do equilíbrio, as leis que existem, que governam a Terra. Então, existe uma ordem, e essa ordem aponta para este governo supremo. O governo supremo é o governo de Deus. Deus governa todas as coisas, todos os sintomas, aliás, todos os fenômenos, digo, tudo que existe, e a organização das coisas, a existência das coisas, percebemos, né, se não lêssemos a Bíblia, se não tivéssemos acesso à Bíblia, mas a constatação dessa organização nos levaria ainda a pensar que Deus existe, porque Deus é o controlador supremo de todas as coisas. Então, queridos, era isso que gostaríamos de trazer nessa aula de hoje, ainda mostrando que nós somos interessados em verificar as coisas. Quem faz ciência, quem pesquisa, ou mesmo no dia a dia,
ou não precisa ser um doutor ou especialista em alguma coisa, mas em geral os homens eles estão interessados em verificar notícias. Então esse interesse pela precisão, esse interesse pela razão, pelo conhecimento, isso é normal no ser humano, Deus nos deu isso. Então nós queremos a verdade. Jesus falou disso, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então essa busca pelo certo, essa busca pela informação correta, essa busca pelo conhecimento certo. Agora mesmo nós estamos passando por isso, né? Queremos saber a verdade sobre remédios, sobre vacina. É uma coisa normal que Deus nos deu. Não é falta de fé. Então, a fé é muito mais do que isso. Paulo enfrentou o grande problema para pregar para os gregos, porque os gregos queriam essa compreensão, esse conhecimento que tem a ver com a nossa consciência. Quando nós conhecemos alguma coisa, nós temos consciência daquilo. Na questão matemática, do 2 mais 2 são 4, do raciocínio. Isso não é ruim, isso é bom. Mas o conhecimento de Deus frustrou a expectativa dos gregos, que era onde moravam os primeiros filósofos, que estavam interessados na lógica, na compreensão, no entendimento, no sentido. Né? E encontrou homens, como chamaram Paulo de tagarela. Né? O que é que esse tagarela está fazendo, está falando, o que é isso que ele está dizendo? Porque era um conhecimento que estava, para os gregos, abaixo do nível que eles queriam. Mas o apóstolo Paulo, que era um homem muito conhecedor, muito douto, estudado, falava várias línguas. Então o apóstolo Paulo sabia que o que ele estava pregando era a essência do conhecimento, Cristo, o Senhor Jesus, o Evangelho. É aí que se revela a verdadeira sabedoria e é isso em que nós cremos. Então basicamente é isso que está no capítulo 7, conhecimento da sabedoria de Deus. E quanto mais conhecemos Deus, mais a nossa fé é aumentada. E os problemas que temos de incredulidade são e sempre serão por conta do nosso pouco conhecimento. E volto a dizer, vamos querer conhecer Deus, investigar a Bíblia e pedir a Deus que nos mostre pistas e caminhos para que possamos ter a certeza de que estamos no caminho certo. Mas ainda assim nós não vamos alcançar a plenitude dessas maravilhas, porque Deus é infinitamente maior do que nós e nós temos que nos conformar com as capacidades cognitivas que Deus nos deu. Então essas capacidades cognitivas nos ajudam a perceber os traços da existência de Deus e, como um porto seguro, tê-lo e nos aportarmos nisso, de que nós sabemos, né, em quem cremos. A nossa fé não é vazia, mas nós sabemos porque cremos e em quem cremos. Pouco ou muito, mas essa é a nossa fé. Isso deve nos fortalecer. É isso. Que Deus nos abençoe, faça sua resenha e manda para a gente. Que Deus te dê uma noite de paz e boa leitura, bom trabalho. Continuamos estudando, porque esse assunto é maravilhoso. Que Deus abençoe a sua vida e nos dê uma noite feliz e uma semana abençoada. Em nome de Jesus. Amém.